Era uma vez um homem que sonhava subir a bordo de um navio cruzeiro e viajar pelo mar Mediterrâneo. Ele economizou cada centavo até juntar o suficiente para sua passagem. Ele sonhava em andar pelas ruas de Roma, Atenas e Istambul. Como o dinheiro era escasso, levou consigo uma mala cheia de latas de feijão, caixas de biscoitos e saquinhos de limonada em pó. E era isso que ele consumia todos os dias. Ele teria adorado participar das atividades oferecidas no navio. Invejava aqueles que iam ao cinema, aos shows e às apresentações culturais. E como ele ansiava por provar um pouco que fosse da comida incrível que viu no navio. Mas o homem não queria gastar muito. Por isso, não participou de nenhuma daquelas coisas. Conseguiu ver as cidades que havia desejado visitar, mas durante a maior parte da viagem ficou em sua cabine e só consumiu seu parco alimento. No último dia do cruzeiro, um membro da tripulação perguntou-lhe em qual das festas de despedida ele estaria presente. Foi então que o homem descobriu que não só a festa de despedida, mas quase tudo a bordo do navio, a comida, o entretenimento, todas as atividades já estavam incluído no preço da sua passagem. O homem percebeu tarde demais que estivera vivendo bem abaixo de seus privilégios. Muito bem, pessoal. Eu sou o Arnaldo e eu pretendo ajudar vocês a entenderem como é que vocês podem pegar os projetos de vocês, fazer eles chegarem no máximo que eles podem, para que vocês não precisem comer biscoito e feijão a viagem inteira do seu negócio, do seu projeto. Pessoal, quando a gente fala de processo de vida, processo de projeto, a gente fala normalmente de sucesso, né? Eu fiquei muito lisonjeado com aquilo que eu vi o último palestrante que me antecedeu falar. A gente pode controlar esse processo e não precisa deixar com que a vida vá nos levando. O sucesso, se não fosse uma ciência, ou se não fosse um projeto de controle, um processo desse para controlar, ninguém atingiria. Seria uma questão de sorte, e não é. Se você pegar as pessoas que nós vimos como exemplo, Mark Zuckerberg, né? Facebook, ele não chegou lá onde ele chegou, ele não tem o que ele tem, simplesmente porque ele contou com a sorte. Ele entendeu o processo, esse processo que eu vou passar para vocês hoje, ele é da percepção do comportamento humano, né, de tanto liderar, de tanto cuidar de pessoas e contribuir com a mudança na vida de pessoas. Eu fui começando a observar um padrão daqueles que conseguiram atingir algum resultado em algum processo, e até os que me antecederam, se começarem a observar, vocês que conhecem eles melhor, e os cases de sucesso das pessoas que a gente já ouviu aqui, vocês vão perceber que tudo vai passar por aquilo que a gente vai conversar agora na minha palestra. Tá? Então, o sucesso ele é controlável, e até eu uso isso para provar, é uma frase do Tiger Woods. Certa vez, ao ser perguntado, depois de ter ganho, acho que seu 8º título mundial de golfe, e todo mundo acha que o esporte golfe é um esporte muito ligado à sorte, né? E daí fizeram a entrevista para ele e falou: como é que você consegue ter tanta sorte, né, para ganhar tantos campeonatos? E ele respondeu a seguinte coisa: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. Então, se a gente consegue perceber o processo que está ligado à ampliação do horizonte da gente, o processo que está ligado à expansão dos nossos limites, daquilo que a gente tem como sonho, né?
Porque o sucesso é uma percepção muito individual. O que é sucesso para um não é sucesso para outro. Então, quando eu falo de sucesso, eu estou falando, gente, do seu objetivo pessoal. Para um, sucesso pode ser uma chácara na beira do Rio Tietê, com uma pequena aposentadoria de R$2.000 para manter a subsistência, e aí ele recebe os netinhos dele, ele vai pescar na beira do rio. Eu conheço N pessoas que sucesso para eles é isso. Mas para alguns de vocês, sucesso pode ser ter aquela grande companhia, trabalhar 24 horas por dia. Então, a percepção de sucesso varia. Mas o processo que ajuda você a chegar lá é um processo repetitivo. É um padrão que você consegue observar em todos os que conseguiram atingir um resultado. E ele passa por algumas áreas. A primeira delas é você definir qual que é esse objetivo. Eu gosto muito, quem já assistiu Alice no País das Maravilhas, pode levantar a mão? Legal. Não tem uma parte que a Alice está andando e ela chega num ponto do caminho que esse caminho se divide? E ela encontra um personagem ali. Quem sabe me dizer qual é esse personagem? É o gato. Legal? E o que ela pergunta para o gato? Ela pergunta: ei, qual caminho eu devo seguir? E aí o gato faz a seguinte pergunta a ela: aonde você quer chegar? E ela, naquele momento, ela diz: eu não sei. Ele falou: então pegue qualquer caminho. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E esse é o tal do processo do deixa a vida me levar, a vida leva eu, tem que ficar contando com a sorte e tudo mais. Quando você define o caminho que você quer, quando você define o objetivo que você tem na sua vida, aí você consegue começar um processo de sucesso. Ele passa por, a sua meta pode ser explorar uma oportunidade profissional, um emprego, um bom emprego numa boa companhia, pode ser, por exemplo, analisar a sua, faz parte também desse processo de meta, analisar a sua capacidade de alcançar. A primeira coisa que você faz depois que estabelece a meta é determinar onde você está em relação a ela. E, gente, nesse ponto, vocês têm que ser muito honestos. O que eu percebo que é o grande problema nesse aspecto é que, ou você maximiza os seus resultados de maneira ilusória, e isso te atrapalha depois no processo de tomada de decisão, ou você minimiza o risco do processo, você diminui a dificuldade de atingir aquela meta. Então, se você não for muito honesto, se você não for extremamente consciente, você vai errar no processo. E se você errar no cálculo, você vai ter um problema. Não sei se vocês conhecem bússola, todos conhecem. Mas se aqui no começo do seu caminho você errar 0,05 graus no seu planejamento de bússola, 10 quilômetros na frente você vai ter saído quase 1 quilômetro de lateral do seu objetivo. 0,05. Então, analisar a sua capacidade, analisar a sua meta, desenvolver um plano de ação, isso tem que ser muito real, e tem que ser muito verdadeiro e muito consciente. Por isso, alcançar o sucesso passa por uma análise muito profunda dos seus recursos internos. Recurso interno é tudo que você possui dentro de si que te ajuda a alcançar o resultado que você está querendo naquele momento. E todos nós temos habilidades. Ninguém aqui nessa sala pode dizer assim: isso eu aprendi com o tempo, eu não sei fazer nada. Isso é uma mentira. Todo mundo aqui tem qualidades. Eu trabalho muito com jovens carentes, formação de jovens de 14, 16 anos. A maioria deles nunca conseguiu o primeiro trabalho. E aí, uma vez eu perguntei para o meu primeiro grupo, eu falei: viu, vocês já trabalharam com alguma coisa? E eles me disseram: não, nunca trabalhei. Eu falei: legal. Então, você tem 16 anos? Tem. Tem um irmão menor? Tenho. Oh, legal. Quantos anos ele tem? Ele tem 4. Você cuida dele? Cuido. Pô, que joia. Você troca a fralda? Troco. Dá comida? Dou. Dá banho? Dou. Leva na escola? Leva. Vai buscar? Vou. Quanto tempo você faz isso? Aos 4 anos da vida dele. Quantos acidentes seu irmão mais novo já teve na sua mão? Pô, nenhum. Falei: então você
além de ser uma babá por 4 anos, é uma maravilhosa babá, porque todo mundo gostaria de ter uma babá que não teve um acidente com o teu filho no período de 4 anos. Isso é um feito. Então, aí a pessoa acaba descobrindo que, além de ter um talento, uma habilidade, já ter trabalhado com algo, é que ela não se conhece. Então, se conhecer, analisar suas capacidades, habilidades, é óbvio que, para, por exemplo, cuidar do irmão menor, ela tem que ter qualidades e habilidades pessoais, né? E aí, quando você descobre que para atingir aquela meta lhe faltam algumas qualidades internas, aí é o momento. Que é aí onde a gente procura o ensino, né? Alguns vão no Google, e aí tem todo o processo de aprendizado que foi bem explorado pelo nosso amigo do J. Quint aqui, né? E por aqueles que me antecederam. Quando você preenche essas lacunas existentes, aí você começa a se aproximar. Inclusive, eu tenho uma tese na faculdade, né? Meu professor de liderança queria dizer para mim que líder nasce pronto, né? E eu tentei mostrar para ele que, ao preencher lacunas inexistentes naquele momento, ele consegue adquirir o princípio da liderança e de tocar um projeto. E uma outra coisa que vocês precisam entender é o seguinte: para preparar o próximo tópico, a gente tem que entender de relações. Eu acredito que o nosso amigo Hudson, né, não conseguiu expandir todo o processo dele lá, dos projetos do Google, né, se ele não tivesse boas relações, se ele não explorasse isso muito bem. Porque ninguém faz nada sozinho, pessoal. Falando de emprego, não sei se vocês sabem, mas onde vocês acham que estão as melhores oportunidades de emprego? Onde elas estão estampadas? Quem pode me dar uma dica e me ajudar a entender? Onde saem os melhores empregos? No network, cara. Só vai para o jornal, só vai para a internet, só vai para os meios de comunicação aquilo que eles não conseguem preencher no universo que eles conhecem. Então, gente, o próximo passo é explorar muito bem seus recursos externos. Então, o que são recursos externos? São a sua rede de contato, né? Então, para você conseguir ter sucesso e entender que ninguém faz nada sozinho, e você não conseguiu todo o seu sucesso sozinho, né? Tem que fazer uma boa rede de contatos. Né? Então, como é que você aprende, né, a formar essa rede de contatos? Aí, depois, mais para frente, muito profundamente, a gente pode ver isso num curso ou numa outra oportunidade, mas tem que entender que você precisa aprender a formar uma rede de contatos, precisa identificar pessoas que você conhece, né? Pode usar os recursos da sua comunidade, da igreja que você frequenta, do clube, né? Até hoje nós conhecemos aqui uma boa possibilidade de conseguir contatos, que é os projetos com o Hudson, com o nosso amigo do J. Quint, e esse é o objetivo, acho que o grande objetivo da Pixel Azul. É por isso que nós estamos aqui hoje, para tentar entender o que essa plataforma pode trazer para nós na questão de recurso, né? Pode usar sites de empregos, redes sociais, contatar fontes. Então, assim, para vocês entenderem o poder de uma rede de contatos, eu vou dar um exemplo. Ainda falando dos jovens lá, né? Mas isso, se vocês quiserem fazer o teste, pode fazer e vocês vão ter o sucesso. Eu falei para uma moça, eu perguntei, quantos amigos você tem? Isso, eu não vou conseguir falar. Mas quantos amigos você tem? Amigos? Amigos. 5. 5? Puxa vida. Que legal. Quem tem mais do que 5 amigos, levanta a mão. Ó, tem gente com mais amigos. Eu tenho uns 4.000 e uns Considerou amigo? Não, eu falei só amigo. Eu não falei amigo, né? Eu falei amigo. Quantos contatos no Facebook? Quem tem mais de 3.500 no Facebook? Que a gente foi abordado por nosso amigo. Eu tenho no LinkedIn, que eu focalizo muito nessa rede, eu tenho 3.500. Mas eu tenho 650 fãs na minha fanpage, tenho mais 1.500 na minha página pessoal. E aí eu falei para essa moça um teste. Ela falou, preciso de um emprego. Eu falei, legal, então cria um post agora. Preciso de um emprego, você pode me ajudar? E publica nas páginas, na linha do tempo dos seus 10 primeiros amigos, aleatoriamente, não escolha amigos.
Vá lá no primeiro, na letra A, e publica lá, e publica no A1, A2, A3, A4, e depois parte para o B. Você vai fazer 10 de manhã, e depois vai fazer 10 à tarde, e depois vai fazer 10 de manhã no outro dia, e 10 à tarde, até você conseguir a vaga. Quantas vezes você acha que ela publicou o anúncio para conseguir o trabalho? Na primeira publicada, ela já conseguiu 2 respostas, tal, mas no dia seguinte ela estava trabalhando. Então, às vezes, nós temos também recursos que estão externos à nossa volta, né, que a gente não explora. E aí fica chorando as pitangas, porque nada dá certo para mim, nada funciona na minha empresa, a minha vida é um lixo, eu não consigo que ninguém me ajude, todo mundo só se aproxima de mim para pedir as coisas. Quando, na verdade, você não faz a fomentação da tua rede, você não manda um convite, você não manda um feliz aniversário, você não manda um parabéns. Olha, gente, quanto tempo vocês gastam para fazer um parabéns ou feliz aniversário, legal no seu dia e dá ok? Não gasta 20 segundos. Se vocês tiverem, eu tenho 1.500 amigos no Facebook e o que acontece é que eu faço isso 4, 5 vezes por dia. Eu não tenho mais do que 4 amigos lá no Facebook fazendo aniversário todo dia. Mas eu tenho o hábito de pelo menos falar parabéns ou felicidades. Para a pessoa falar, ele realmente não se esforçou para vir aqui, mas pelo menos ele viu que eu fiz aniversário no Facebook. Né? Então, você vai criando o seu network. São recursos externos que você vai utilizar no futuro para atingir seu objetivo. O grande negócio todo é interagir com esses recursos que você tem. A maioria não só não sabe quais recursos internos e externos possui, como não sabe interagir com os que tem. Né? Tem um monte e não interage, não conversa, não fala. Né? Então, para interagir legal com os seus recursos, é muito importante causar impressões marcantes. Falando de negócios, né, se eu vou criar uma comunicação digital para a minha empresa, que é o que foi abordado antes, e ela for chulé, o resultado que eu vou obter é o mesmo. Então, se eu for fazer uma coisa, que eu faça bem feito. Se eu for ser lixeiro, que eu seja o melhor lixeiro. Se eu for fazer uma apresentação, se eu for fazer um currículo, que eu faça o mais bonito. Se eu for fazer uma ligação para um amigo pedindo uma oportunidade, que eu faça uma boa ligação. Que não faça correndo, que faça com tempo, que consiga conversar. Porque a pior coisa do mundo é você ligar para alguém, essa pessoa atender você e falar, bom dia, olha, eu estou precisando de um emprego, você não consegue me ajudar? Né? Qual vocês acham que é o resultado que vai produzir um contato como esse? Não vai produzir nada. E a gente às vezes não sabe, nós estamos tão conectados, mas ao mesmo tempo nós estamos tão distantes, não é verdade? Temos muito que tomar cuidado com isso. A gente está muito conectado, mas muito distante. Às vezes tem que aproveitar todas as oportunidades que vocês têm para conseguir importantes referências, né? E informações. Às vezes aquele seu amigo inicial não sabe dar uma oportunidade ou de alguma coisa que possa te ajudar. Mas faça a seguinte pergunta todo final de contato. Mas você conhece 2 pessoas que poderiam me ajudar a resolver esse problema? Vocês vão se surpreender com o tamanho que sua rede vai ficar. Se vocês pegarem, por exemplo, o LinkedIn, ele não se preocupa só com a sua rede de primeiro grau. Todos os amigos que você tem lá, tem alguns que estão embaixo escrito 2º grau, 3º grau, que é o amigo do amigo do amigo. Até o 4º grau eles mostram para você, quando você recebe um convite de amizade, de contato. É só expandir, trabalhar. Cuide dos materiais escritos. E o mais importante de tudo, gente, faça um acompanhamento. Quando vocês prometeram para alguém que vão fazer alguma coisa, façam. Se prometeu que vai levar um currículo tal dia, leve. Se prometeu que vai levar uma apresentação da sua empresa tal dia, tal hora, leve. Se você prometeu que ia dar aquele orçamento 8 horas da manhã, entregue. E mais do que tudo, gente, sejam gratos. A pior coisa do mundo, que acaba com qualquer rede de relacionamento, é ingratidão. E é uma coisa que nós estamos vivendo muito nos nossos dias de hoje. Você quer acabar com qualquer relação, seja ingrato. A mulher que vai no salão, nós estávamos conversando hoje, ela espera chegar em casa, o mínimo que ela espera é que você diga, você está muito linda hoje.
Mesmo que você não saiba qual parte do cabelo que ela mudou, mesmo que você não saiba qual unha que ela pintou. Então, homens, se vocês não querem correr risco de ser ingratos com as suas esposas, só toda vez que ela chega em casa, você diz: você ficou muito linda hoje. Porque você arriscou, né? E se deu certo, beleza. Mas a gratidão, ela é extremamente importante. A pior coisa do mundo é você dar uma vaga para alguém, é você dar uma venda para alguém e esse cara não fazer nem ter o trabalho de te ligar no dia seguinte e falar: olha, muito obrigado, cara. Ajudou pra caramba. Ou muito obrigado por ter comprado de mim esse produto, porque foi importante para o meu negócio hoje. Olha, muito obrigado por aquele almoço, porque foi legal. Foi gostoso estar contigo. Então, gratidão, quem não gosta de ser agradado? Né? Que gratidão vem de agradar. Né? E quem não gosta de ter o tal do ego massageado, não é verdade? Isso aqui acaba com qualquer relação, é gratidão. Aí, gente, quando vocês fazem todo esse processo, invariavelmente vocês vão atingir um determinado ponto de sucesso. E aí é que está o segredo. A maioria de nós acomoda no primeiro objetivo. E quando eu chamei ciclo de sucesso, é porque sucesso é ciclo. E ele é cíclico. Ele tanto é cíclico para expandir, quanto ele é cíclico para contrair. Se quando você atinge seu primeiro resultado de sucesso, você não observar isso, não tiver um novo objetivo, novas metas, novos recursos internos e externos, novo processo de interação com os recursos, você vai ficar aqui. E aí nós aprendemos que quem fica parado, na verdade, está andando para trás. Por quê? Porque todo dia na África, gente, levanta um coelho, cara, e ele sai correndo. Ele sai correndo porque todo dia na África de manhã levanta um leão. E ele levanta e sai correndo atrás do coelho. E o leão levanta e sai correndo porque todo dia na África também levanta o predador dele. E o bagulho ferve. Então, se você ficar parado, não só você não expande os seus ciclos de sucesso, como você retrai. Porque outros vão te passar. Né? Eu observei muito um dos palestrantes, um dos primeiros, que ele falou o seguinte: se você estiver pensando que hoje você tem que fazer, nossa, preciso fazer alguma coisa para melhorar digitalmente meu negócio, você já está morto, vocês lembram? É exatamente esse processo. Então, expandir o ciclo é aprender a negociar, começar bem logo, né? Atingir meu objetivo já começa bem. Não dá mancada no começo. A gente arruma um emprego, né? Nos primeiros 90 dias a gente não falta, não chega atrasado, vai todo penteado, faz a barba, sapato é grátis. Passou 90, aí já barba cresce, cabelo fica tudo esquisito, maquiagem não existe mais, aquele sapato que era preto virou marrom, ou branco, dependendo onde você pisou. Né? E a mesma coisa no negócio. E negociar o seu crescimento, mais uma vez, a gente volta naquele mesmo processo lá. De nova meta, nova negociação com seus recursos internos, externos, até que você chega no topo. Né? Uma outra coisa, só uma diquinha, tá, pessoal? Apesar de tudo que eu estou falando, buscar oportunidades de crescimento e tal, nem sempre as oportunidades de crescimento estão na árvore do vizinho. A gente sempre olha a árvore do vizinho e acha que lá está florescendo mais, que a maçã lá é mais bonita, né, que a laranja lá dá um suco mais adocicado, então a gente sempre quer pular na árvore do vizinho. Quando, na verdade, as pessoas que tiveram sucesso investiram muitos anos no projeto que tinham. E elas não cresceram pulando de galho em galho. Elas cresceram dentro do processo delas. Então, se eu quero ser engenheiro daqui a 10 anos e eu vou fazer um curso técnico hoje, que curso técnico eu tenho que fazer? Em edificações. Então, não faça enfermagem hoje pensando que você vai fazer engenharia no futuro. E depois que você se formou em engenharia, não me vá fazer gestão de pessoas. Faça uma especialização em design, em alguma coisa da tua área. Permaneça na tua árvore, não fica pulando de galho em galho. Porque quem atingiu o sucesso demorou muito tempo. Nós estamos falando de um processo de sucesso top, de parar de comer biscoito e feijão na viagem,
né? E parar de comer biscoito e feijão na viagem não é de um dia para o outro. Quantos anos o Facebook demorou para ser formado? Nós temos essa experiência, esse boom recente, mas o negócio é velho. Nós estamos falando de 10 anos, aproximadamente, não é isso? E aí você começa hoje e já acha que vai sentar na janelinha, comer feijão e biscoito, né? Comer os manjares e participar da festa, quando, na verdade, todos os seus recursos são feijão e biscoito. Né? Isso é sucesso contínuo, quando você consegue enxergar esse aspecto. Temos algum empresário aqui? Falamos muito em retenção de talentos, não falamos? Estamos muito preocupados que a gente vai, investe, informa, e aí a hora que o cara tá bom, ele pega e vai trabalhar na outra empresa, não é verdade? É porque nós não entendemos esse processo. O que acontece? Quando o cara cumpriu o primeiro ciclo do sucesso dele, ele vai querer expandir. É natural. Se na sua empresa ele não encontrar o campo para expandir o processo dele para o segundo nível, ele vai procurar em outro lugar. É fisiológico isso aí. Quando a gente não tem em casa, a gente procura fora. Quando a gente não tem na empresa que a gente quer, a gente vai fora. É natural, é normal. Então, se vocês querem reter talentos, entendam esse processo. E observem seus funcionários, pelo menos os keywords, né? Os keys lá, né? Os chaves. Por quê? Porque esse cara precisa de uma atenção especial. Quando ele está chegando perto de atingir a maturidade do primeiro ciclo dele, do sucesso, daquele sucesso naquele momento, você tem que ter preparado para ele, você empresário, um case para que ele possa dar o próximo passo e dentro da tua organização, não fora. Se você não tiver esse campo para ele, ele vai procurar fora. Pessoal, essa era a minha palestra, espero que eu possa ter contribuído com vocês de alguma maneira. Eu realmente acredito que esse ciclo, se aplicado, mostra sucesso. Vocês sabem por que eu estou aqui hoje? Porque eu conheço a Thaís. E eu estava conversando com ela que eu queria expandir meus horizontes, precisava começar a trabalhar de algumas coisas diferentes, além de jovens. Então eu estou aqui hoje. Eu sou a prova viva de que esse planejamento, esse padrão que eu coloquei para vocês, de network, de recursos internos, suas metas externas, interação com os recursos, expandir ciclo, progredir na sua escolha, focalizar e continuar naquilo, investir, é o processo do sucesso contínuo. Muito obrigado.